Shalom, Shalom Vrachá, Hayom Yom Rishon. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, tá ok? E que a paz e bênçãos esteja sobre a sua vida, tá bom? Sobre a sua casa e toda a sua família, tá ok? Então vamos lá, nessa jornada, tá bom? De nós lermos a Bíblia, tá bom? Toda ela durante o ano, tá ok? Você que está aqui pela primeira vez, né, aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, já vai dando like. Ai, meu Deus. Então, eu estou aqui, mas nesse projeto, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Hoje é o 49º dia, tá bom? E não vamos parar, estaremos juntos aqui, tá ok? E nós estamos no livro de Samuel, tá bom? Porque nós estamos lendo, não é? 4, 5 capítulos por dia para nós conseguirmos, né, ler a Bíblia toda, tá ok? Mas não se preocupe se você está atrasado. O importante é que você esteja lendo, tá bom? Tem pessoas que estão lendo 3, 4 capítulos, 5 capítulos, até mais capítulos, tá ok? Então vamos lá. E vamos falar sobre o livro de Samuel, gente. É o livro do profeta Samuel, não é? Lógico, quem escreveu, né, o livro foi ele mesmo, tá bom? Até porque ele conta a sua história, como tudo aconteceu, tá bom? Passo a passo. E você vai ver aqui muita curiosidade nesse livro, tá ok? E hoje nós vamos estar aqui falando, né, do nascimento dele, como ele nasceu, tá bom? A forma que ele nasceu, era improvável dele nascer, mas ele nasceu. Vou falar aqui daqui a pouquinho. E algumas situações que foram adversas ao povo de Israel, tá ok? Então fica comigo aqui até o final, tá bom? O YouTube é o lugar de conhecimento, tá bom? E aqui você vai conhecer a Bíblia, entender ela nesse canal de uma forma simples, tá bom, pessoal? Então é aqui mesmo nesse canal que você vai estar entendendo ela. Estou com minha Bíblia aqui, não é? Aberta aqui. Se você tiver a sua também aberta aí, acompanhe comigo. Então, existia um homem, né, chamado Eucana, não é? Que ele tinha duas mulheres. Nessa época, pessoal, bíblica, nesse período bíblico, o homem poderia ter mais de uma mulher. Mas já disse isso aqui, que hoje em Israel, o rabinato de Israel não permite mais, tá bom? Já tem aí milhares de anos, tá bom? Que eles não permitem mais ter duas mulheres, tá bom? Então, mais de 2000 anos, só para você ter uma ideia, tá bom? Desde a época de Jesus já não existia homens não permitia mais homem com duas mulheres, tá ok? Então vamos lá. Então, Eucana, não é? Tinha Ana, não é? E Penina. E Penina sempre perturbava Ana, por quê? Porque Ana não tinha filhos. Ela era estéril. Lógico, uma pessoa estéril não tem como ter filho, não é? É óbvio. Mas ela, Ana, ela acreditava no Senhor, ela cria no Senhor. Ela tinha muita fé em Deus. Ela tinha bitachon, ou seja, confiança em Deus. O bitachon, pessoal, é um pouquinho acima da fé, tá bom? É uma confiança que eu sempre digo que você não pode ficar duvidando, tá bom? Ficar pensando, né, se aquela pessoa, né, o nosso Deus vai agir ou não. Entregou, tanto lá no Salmo, né, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E lá está escrito bitachon, não está escrito emuná, que é fé em hebraico, tá bom?
E ali ela confiava em Deus com todas as suas forças, tá bom? Porque cada vez que eles subiam a Israel, não é? Quando digo subiam, é subiam mesmo, que quem vai para Israel está subindo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, toda vez que eles subiam a Israel lá, não é, a Jerusalém, para oferecer sacrifícios pelos filhos, por tudo que eles, né, possuíam, então Ana não tinha filhos, tá bom? E ali Penina perturbava o tempo todo a vida dela. Porém, Ana, com muita fé ali, muita confiança em Deus, ela conseguiu fazer uma oração que mexeu com os céus, mexeu com o coração de Deus, não é? Eu sempre digo aqui, falo, coração é que a Bíblia, né, mostra muito sobre isso, tá bom? A mão de Deus, Deus não tem mão, certo, pessoal? Coração de Deus, os pensamentos do Senhor, Deus não tem pensamentos, tá bom? Porque Ele criou o pensamento, Ele que criou as mãos, criou o coração, criou tudo. Então, a gente não podemos dar ou colocar adjetivos para Deus, tá bom? Mas para ficar uma forma mais fácil, literal para falarmos aqui, nós usamos esses adjetivos, tá bom? E os substantivos, tá ok? E aqui, pessoal, mexeu com o coração de Deus a oração de Ana, tá bom? E ela fez um voto para Deus e disse: o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, na casa do Senhor. E quando o sacerdote, né, chamado Eli, naquela época, tá bom? E quando ele ouviu ali, ele percebeu que Ana estava orando de uma forma diferente, que não era comum, não era costume dos outros, né, orarem. E ele ficou ali achando estranho. Não é assim que acontece? Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você começa a fazer algo que não é costume, os outros olham para você assim e diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo com aquela pessoa ali? Não é? Porque está cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu com Ana, pessoal. E Eli ali ficou, né, pasmo, e foi perguntar para ela o que é que estava acontecendo com ela. Ela disse, achando que estava bêbada. Ela disse: não, meu senhor, longe de mim. Nunca toquei em meus lábios, né, bebida forte. Não tomei bebida forte. E ali Eli disse para ela: tá bom? Vai-te em paz. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição, não é, que você fizeste. Meu Deus, olha a bênção do sacerdote. Vai-te em paz. E ali ela recebeu aquela palavra. E aí, quando o casal chegou em casa, eu creio que ela já chegou, não é? Ai, meu Deus. Eu vou evitar falar aqui, tá bom? Por causa que eu falei aqui no vídeo aqui, a gente vai evitar essas coisas para não dar margem para as pessoas, tá bom? A se aproveitar e ali, tá bom? E fazer algo que não pode, tá bom? A não ser o casal, tá bom, pessoal? Quem é casado. E ali eles, não é? Se juntaram ali, conseguiram ter um filho. E ela engravidou, pessoal. E ela chamou o nome de Samuel, não é? Que em hebraico é Shemuel. Ou seja, não é? O nome dele é Deus, tá bom? Que Shem é nome, não é? Mas tem uma regrazinha, né, na gramática aí do hebraico, esse ó, Shemô, não é? É o nome dele, né? O nome dele é Deus, tá bom? Ou também, né, aquele que ouve a voz de Deus, tá bom? Por quê? Porque lá na frente, não é? Samuel, quando Ana entregou, passado o tempo do desmamar, não é? De Samuel, então Ana, quando entregou ele a Eli, né, na casa do Senhor,
para ficar enquanto Samuel tivesse vida, estaria na casa do Senhor. Meu Deus do céu. Eu creio que está me entendendo aqui, amado. Olha, amados, né? Meus amigos. Enquanto Samuel tiver vida, estaria na casa do Senhor. E quando ele recebeu essa palavra, eu creio, né? Que ele deve ter ficado pasmo com o voto que Ana fez. E ali ele recebeu Samuel. E Samuel se dedicou todo o resto da vida dele na casa do Senhor. Tá bom? E Samuel ali já é garoto, não é? Aqui para você entender. Ele garoto, pessoal. Olha, ele escuta a voz de Deus. Quando ele vai deitar pela madrugada, né? Imagina que ele ouviu a voz do Senhor. Deus chamando ele, Samuel, Samuel. E ele dizia, eis-me aqui. Mas ele achava que era quem? Eli, o sacerdote. Tá bom? Eli disse, não, volte, vá dormir. Pela terceira vez, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, Samuel, Samuel. Ele disse, eis-me aqui. E Eli já tinha dito para ele, olha, quando você ouvir novamente, você diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí Deus falou com Samuel. E Samuel começou o chamado dele a partir, não é, de ele ouvir a voz do Senhor. Tá ok, meus amados? Então aqui é um pouco da história de Samuel, tá bom? Que vamos falar muito mais sobre ele, tá bom? Aqui na frente, que o livro é dele, né? Tem que respaldar ele, tá bom? E como eu falei que aqui no livro de Samuel, né, tem muitas coisas para nós falarmos, eu vou até o capítulo 5. O que acontece, pessoal? Olha, Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, tá bom? E o que acontece? Eles faziam sacrifícios, eles recebiam, aliás, os sacrifícios, eles eram sacerdotes, né, filhos de Eli, eles ajudavam ali no sacerdócio. Porém, quando o povo de Israel ia entregar o sacrifício, eles tiravam a carne dali, entendeu? Antes de fazer o sacrifício, eles tiravam para ele. E isso ficou mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel começou a perceber que aqueles atos dos 2 filhos de Eli não era agradável ao Senhor. Israel começou a perder, não é, a presença de Deus. Gente, olha, isso é terrível. E aqui eu quero deixar para você aqui uma reflexão, tá bom? Quando tem alguém dentro da igreja, dentro da congregação, né, onde você congrega, que está fazendo atos, fazendo algo, não é, que não é de acordo com as regras, né, com as doutrinas da igreja, a presença de Deus começa a se afastar daquele lugar. E quem estava fazendo isso aqui foi os 2 filhos do sacerdote. Infelizmente, pessoal, aconteceu isso e Deus, não é? Eu vou dizer uma palavra que não é boa, mas Deus castigou, não é? Os 2 filhos de Eli, tá bom, pessoal? Porque, olha, eles perceberam, tá bom? Que Eli percebeu que o povo estava sendo oprimido com essa situação dos 2, tá bom? E ali o que acontece? Eli ficou muito angustiado com aquilo ali. Quando Israel, né, foi derrotar, foi lutar, né, com os filisteus, que novamente, aqui repito, né, que Israel estava sem rei, pessoal. Não tinha um líder. Tinha sacerdotes, mas não tinha aquele líder igual Moisés, igual Josué. Tá bom? Então o povo oprimia Israel. Mas Israel tinha exército, tá bom? Mas não tinha aquela pessoa que liderava. E nessa época eles foram lutar com os filisteus e perderam 4.000 homens
cerca, né, de 4.000 homens perderam, olha, 4.000 soldados do exército de Israel. Gente, pela estratégia que eles têm, derrotaria aí, vamos pensar, até 400.000 soldados inimigos, pela estratégia que eles têm, tá bom? E 4.000 soldados foram derrotados. Por quê, pessoal? Olha, ainda que a Arca da Aliança estava com eles, tá bom? Ainda que a Arca da Aliança estava com o povo de Israel, porém, eles foram derrotados por causa do pecado dos filhos de Eli. Isso é trágico, pessoal, isso é triste, mas é uma realidade aqui nesse livro que nós estamos lendo, o livro de Samuel, tá bom? Do capítulo 1, aqui por enquanto é o capítulo 5. E o que acontece ali? Israel foi derrotado, pessoal, e a arca foi tomada pelos filisteus, tá bom? E o interessante, né? Deixa eu contar aqui uma outra história também, que é aqui no livro de Samuel. Uma das, né, da nora de Eli, o que acontece? Ela tem um filho, tá bom? Lógico, eu estou falando aqui que o filho, né, de um dos filhos teve um filho, não é? Com um dos filhos de Eli, não é? Só que quando ela foi ter o filho, ela morreu. E quando o filho nasceu, né, as parteiras deram o nome de Icavod, ou seja, a glória se foi. Ou seja, se foi de Israel. Tá bom, pessoal? Ou seja, olha o que eu falei. A presença de Deus havia se afastado, não é, do meio do povo, tá bom? E lá na frente, um pouco à frente, quando ele ouve isso, recebeu a notícia, pessoal, ele estava sentado em uma cadeira, quando ele ouviu a notícia que os dois filhos dele tinham morrido, a arca da aliança estava com os filisteus, ele caiu para trás, quebrou o pescoço, né, e morreu, pessoal. Então, pessoal, olha que tragédia que aconteceu, tá bom? Por causa do pecado no meio de Israel. Então, não é... será que eles pediram perdão? Poderia até pedir perdão, pessoal, mas, como eu havia falado aqui antes, né, um desses vídeos aí anteriores, a pessoa pode até pedir perdão a Deus, Deus perdoa, mas as consequências do pecado é inevitável, tá ok? Então, pessoal, eu quero encerrar aqui hoje, né, no vídeo de hoje, né, vamos pensar aqui, dando uma pausa nessa situação aí de Eli e os filhos, na história de Samuel, tá bom? Fique com essa história de hoje, a parte boa, tá bom? A parte ruim não é você não pratique, tá ok, pessoal? Agora a arca está no meio do arraial dos filisteus. Só que aí, pessoal, o que acontece? Eles colocaram a arca na casa de Dagon. Dagon, para eles, era um rei, era um deus, tá bom? Um deus com letra minúscula, tá bom? E o que acontece? Eles colocaram ali dentro. E na primeira noite, a estátua, né, caiu. Eles ficaram assustados, levantaram a arca, a estátua novamente. No outro dia, a arca caiu, quebrou o pescoço, né? Quebrou essa parte, né, do pescoço da estátua, né, de Dagon. E eles ficaram perturbados e tiraram a arca de lá, pediram para que tirasse a arca de lá, porque grande maldade aconteceu ali, tá bom? Com a presença da arca naquele lugar. Porque Deus não aceita idolatria, pessoal. E o que é a Arca da Aliança? Não é? Para quem não conhece, quem sabe até coloco aqui aí o desenho dela por aqui, tá bom, pessoal? Então a Arca da Aliança era justamente o que eu falei lá no livro de Êxodo, tá bom? No livro de Levítico também, que havia 2 querubins, tá bom? Em cima da arca, chamada a tampa ali, né, do propiciatório, e os 2 querubins, as
asas se tocam. Só que a presença de Deus descia justamente ali, pessoal. E todo o povo de Israel sentia a presença de Deus. Não era um objeto que curava, que trazia a presença de Deus, não, viu, pessoal? É por causa da palavra de Deus. Tá bom? Que ele falou que eu estarei no meio de Israel, no meio do povo de Israel. Quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes, clamassem a Deus, Deus descia naquele lugar, tá bom? E só quem poderia estar ali, naquele lugar, era o sumo sacerdote. Então a Arca da Aliança estava no lugar de idolatria. Então todo o filisteu ali, todo o povo dos filisteus, tá bom? Sentiram a maldade, né, que havia sobre a vida deles, tá bom, pessoal? Então, quero encerrar aqui para você ficar atento, não é? Que onde você estiver, aí na sua congregação, tá bom? Não cometa o pecado. Obedeça os seus líderes. Obedeça a sua liderança. Obedeça a palavra de Deus. Nós ouvimos ontem, na reunião que nós estávamos ontem, que se esse homem de Deus que está na sua frente, ele fala da palavra, ele está ministrando sobre você, colocando, impondo as mãos sobre você, é pela palavra de Deus, vá, coloque sua cabeça debaixo. Mas se for algo contra a palavra de Deus, fuja, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que fugir da aparência do mal, tá ok? Deus abençoe a tua vida, tá bom? Amanhã vamos do capítulo 6 ao capítulo 10, ok? Deus abençoe a tua casa. Eu profetizo que a tua casa terá sempre a arca da aliança. E Deus vai descer sobre esse lugar, sobre a tua vida, tá bom? Toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.